Boa noite, iniciamos mais um Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a pauta desse bloco será alimentos inimigos da beleza. Quais são os alimentos que não devemos incluir em nossa alimentação? Quais alimentos que realmente fazem mal à nossa beleza? Quem responderá a todas as nossas dúvidas será a doutora Evelyn Siqueira, que é bem-vinda no nosso programa Papo Aberto, que recebemos com muito carinho para tratar desse tema de altíssimo interesse da nossa população, já que no Brasil nós temos tantas mulheres e mulheres que se cuidam, viu, gente? Porque não é à toa que a mulher brasileira é famosa pela sua beleza. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Márcio. Um prazer enorme participar do seu programa. Quais são os alimentos que a gente pode dizer que são inimigos da beleza? Na verdade, não existe um único alimento, né, que prejudica a beleza. É um conjunto de alimentos, um conjunto de fatores, seja ela a alimentação e o estilo de vida, por exemplo, a falta de atividade física, que pode levar aí a alguns danos na pele, cabelo ou peso. A falta de atividade física causa tudo isso no corpo da pessoa? Sim. Por quê? O que acontece, o que diferencia uma pessoa que tem uma prática esportiva, né, que prática esportiva a gente está incluindo desde a caminhada, né, até os mais elevados esportes, de uma pessoa que é sedentária? Como é que o corpo das duas responde? Primeira coisa, a atividade física ela é um remédio gratuito, né? Então ela previne doenças cardiovasculares, você tem um controle de glicemia, você consegue controlar o seu peso e automaticamente isso vem de dentro para fora. Você controlando todos esses fatores, você consegue ter um peso adequado, você consegue reduzir celulite, você consegue reduzir flacidez. Perto de um sedentário que não tem nada disso. Que não a autoestima vai lá em cima, né? Fora a autoestima, aumento de serotonina. Quem pratica atividade física é muito mais feliz, perto de quem não pratica. A flacidez é na pele ou é na musculatura? A flacidez, ela vem de pele. Na verdade, ela vem de longo prazo, né? Então, ela é, na verdade, o consumo de carboidrato simples, que é açúcar, por exemplo, de longo prazo. Então, não é de um dia para o outro que essa flacidez vai ser instalada. E aí, ao longo desse período de consumo desses alimentos, essa flacidez ela vai aparecer. Então, na verdade, o ideal é retirar os alimentos, né, carboidratos simples e fazer uma prática de atividade física. Isso, em grande parte, já faria com que você colhesse bons frutos em relação a uma pele mais firme. Sim. Puxa vida, que legal. Fora o consumo de vitamina C, né? Então, consumir frutas cítricas, né, estimula colágeno, né? E isso também vai trazer uma melhor elasticidade. O pessoal sempre teve aquela ideia, assim, da gelatina, não é? Uma fonte de colágeno. Mas nem todo dia você consegue fazer a gelatina e nem todo mundo é capaz de equipar a sua geladeira com gelatina para a semana inteira, até porque depois de um tempo o sabor não é o mesmo, não é? Então, o que a pessoa pode fazer para ter acesso ao colágeno? Aonde tem? Na realidade, Márcio, gelatina, ela não é rica em colágeno. Não? Tá? Não as que a gente encontra. De onde que vem essa história aí? De onde que vem essa novela? Não as que a gente encontra no supermercado, né? Então, na realidade, a gelatina, ela é açúcar saborizado, com sabor fruta, né? O que eu falo para as minhas pacientes? O que estimula colágeno? É o consumo adequado de proteínas, você consumir leites, derivados, carnes, né? Você precisa de 4 proteínas para estimular esse colágeno. Vitaminas, por exemplo, a C, a A, zinco. Você precisa de complexo B, que estão nos cereais integrais. Então, na verdade, será que a gelatina vai estimular o colágeno? Acho que não. Eu acredito que é um conjunto de todos os alimentos. Uma boa alimentação, né? Sim. E o que eu falo para as minhas pacientes é: prepara o suco de fruta e coloca a gelatina sem sabor. Talvez essa gelatina ela vai ficar muito mais nutritiva, ela vai ter mais vitaminas e minerais. Mas a que a gente encontra nas gôndolas do supermercado, infelizmente, não são ricas em colágeno. Uma coisa que tem ficado cada vez mais clara é que comer muito não é sinal de uma alimentação adequada, né? Porque houve um tempo no passado em que você via uma pessoa magrinha e achava que ela estava desnutrida. Então, tome comida, como se isso fosse nutrir a pessoa. Não é? Então, comer muito e comer adequadamente são duas coisas diferentes. Bem diferentes. E às vezes você tem uma pessoa que come bastante o dia inteiro e às vezes até isso está expresso no físico dela, que ela é gordinha, mas está sempre abatida, está fraca, a cabeça não funciona direito. Com a pele também acontece isso, de você ter uma pele insatisfeita com a alimentação que você está absorvendo?
Sim. Quando a gente fala de padrões de beleza, né, é o nosso cartão de visita, né? E como você disse, a mulher brasileira, ela é super vaidosa. Nós somos a segunda do mundo em fazer cirurgias plásticas e toda a parte de estética. Perdemos apenas para as americanas, né, norte-americanas. Quando nós dizemos que, quando o paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto é sentir vontade de comer e fome. Existem duas diferenças. O paciente, às vezes, ele é ansioso, come de uma forma desproporcional e, às vezes, não sabe nem o que é sentir fome. E aí, essa alimentação inadequada vai refletir num aumento de peso. Então, a primeira coisa, quando você vai tratar um obeso ou tratar um excesso de peso, você precisa ensinar, a primeira coisa, o que é ele identificar, sentir fome. E o que ele tem vontade de comer. Em que momento essa ansiedade vai acontecer para que a gente consiga, na verdade, controlar essa falta, né? Essa falta não, na verdade. Esse desejo de comida, de comida. Outra grande questão que eu falo muito com o meu paciente é que padrões de beleza, o que a mídia coloca, né? Porque hoje até mudou um pouquinho, né? Porque há um tempo atrás, era um padrão de beleza, era a pessoa esquelética, né? Magra total. Aí agora tem mudado um pouco. Mas mesmo assim a gente vê que esses padrões que são propostos, eles são cruéis, porque eles uniformizam a mulher, não é? Eu acredito que aquele modelo físico, eu penso assim, é impossível que seja saudável para todos os tipos de pessoa. Não, a primeira coisa, o paciente tem que se aceitar, o que é a realidade dele. Se a gente pegar lá na época dos nossos avós, né, as mulheres mais fortinhas, né, eram um padrão de beleza. Quando a gente chega nos anos 80, mulher magra é um outro padrão de beleza. E hoje, qual que é o padrão de beleza? Forte, um corpo torneado, musculoso. Então, mudou. E aí, o paciente tem que entender que quando ele começa a perder peso, existe uma estrutura que ele não vai conseguir ser magro, porque a genética talvez não vai favorecer. E eu sempre falo que um paciente emagrecido, ele nunca vai ser magro, ele vai sempre vigiar em alimentação. Então, a prática de atividade física ela é importante, se alimentar bem é importante, mas a gente tem que se desligar um pouquinho do padrão de beleza, o que a mídia, na verdade, exige, que não é aquela grande verdade. A gente sabe que, por exemplo, nós temos vários exemplos aí na mídia, aquela pessoa ela não fica o dia inteiro dentro da academia. Né? Ela faz lá a selfie, coloca na academia e a gente acha, ela tá malhando o dia inteiro. Se a gente coloca na nossa realidade, nós não conseguimos ficar dentro da academia o dia inteiro. Apenas 40 minutos e olhe lá. Com certeza. Então, esse tipo de padrão de beleza que a mídia vem colocando, assusta esse indivíduo e ele tem que entender. Existe um estilo de vida diferente, a alimentação dele precisa ser regrada e ele entender e se aceitar, saber se controlar, tanto como em fome, tanto como corpo, né? Certo. Dá um exemplo aí de alguns alimentos que afetam diretamente a nossa beleza, Evelyn. Por exemplo, celulite, o que a mulherada mais me pergunta, né? Como prevenir a celulite, né? Primeiro, eu já disse, a atividade física, né? Se você não pratica atividade física, não tem como eliminar a celulite, é uma gordura localizada. Açúcares, né, é uma coisa que... Então, celulite tem que ser combatida com atividade física. Com atividade física. Não importa como você mude a sua alimentação. Claro, vai ajudar, sim, mas só com a alimentação transformada você não vai eliminar a celulite. Não. Quando a gente fala em gordura corporal, a gente entende que nós impedimos que ela cresça com a alimentação, mas para eliminá-la não existe nenhum alimento responsável que queime gordura. Certo. Tá? Na realidade, a atividade física é responsável por isso. Você vai conseguir só queimar gordura corporal com atividade física mais uma alimentação saudável. Os dois caminham juntos. Lógico que para celulite, além da alimentação saudável e atividade física, nós temos a parte estética, né? Nós temos massagem modeladoras, drenagens linfáticas, a parte de ultrassom, que segue aí nas clínicas de estética, que são tratamentos paliativos. Né? Quando entramos nos alimentos que prejudicam a beleza, um deles são os carboidratos simples, né? Que são ricos em açúcar, biscoito recheados, refrigerantes, que são alimentos ricos numa quantidade de açúcar branco, que isso na verdade aumenta a glicemia, a insulina não dá conta,
tá? Então você acaba tendo um excesso de açúcar no teu sangue e o organismo acaba convertendo em gordura corporal. Então começam os famosos pneuzinhos, a flacidez e a celulite. Em parte é aqui que entra a crítica sobre o cafezinho também, é? Também. O café, a grande questão é, eu não vejo o café como um alimento vilão, tá? Eu vejo um alimento que previne doenças cardiovasculares. Nós temos estudos que ele vem como um termogênico, como recurso ergogênico. Né? Então, pessoas que malham podem consumir o café pelo menos 40 minutos antes, que ele vai te dar um ânimo, vai evitar a fadiga, vai ajudar. Porém, não é bem o café o vilão. De repente, o açúcar que você consome e a quantidade também pode ser o prejudicial. Então, consumir café em grandes quantidades no dia e com açúcar, aquele açúcar branco vai ser com certeza convertido em gordura corporal. Então, existe uma atenção para isso. Lógico que os hipertensos, os cardiopatas, quem é muito ansioso, né, possuem depressão, devem tomar cuidado e evitar o café. Certo. Tá bom? Mas na parte estética, ele tem essa questão de se com açúcar realmente existe um aumento de gordura corporal. Então, um dos tipos de alimento que afeta diretamente a beleza são os carboidratos simples que você carboidratos disse. São muito ricos em açúcar. Sim, sem contar que esse açúcar em excesso no nosso corpo, ele se liga a uma proteína, que normalmente é o colágeno, tá? E quando ele se liga, ele provoca uma glicação, que a gente conhece como os famosos ages, que provocam, na verdade, o envelhecimento da pele, mostrando rugas. Ele rouba o colágeno? Ele rouba o colágeno, diríamos assim, são os famosos ages. O excesso de açúcar. O excesso de açúcar. Olha aí que dica maravilhosa. Isso provoca né? um envelhecimento. Porque quem não abre mão do açúcar pelo prazer, eu gosto, o que tem demais? Não tem nada demais, só vai ter que pagar o preço. Sim. Não é? E olha, o preço é alto. A gente ouvindo, a gente fica mais estimulado a ter um pouquinho mais de controle sobre o açúcar, né? Sim. E tem bebidas que são muito ricas em açúcar, como por exemplo o refrigerante. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, aí eu gostaria que você me confirmasse se é verdade ou não, mas que a quantidade de açúcar presente em 200 ml de refrigerante é uma coisa realmente alta. Se a gente fosse separar os elementos e pudesse ver em colheres de açúcar, desse açúcar branquinho que você falou, a quantidade presente num copo de refrigerante, a gente ficaria assustado e às vezes, provavelmente, a gente não tomaria. É verdade isso? É verdade. São alimentos que, na verdade, não fornecem nenhum tipo de nutriente, né? São alimentos de calorias vazias, né? Vai fornecer o açúcar ali, né? Além de aumentar peso, como eu disse, vai prejudicar a parte estética, vai favorecer o envelhecimento. Esses alimentos a gente deve se manter longe, né, Márcio? Não é o ideal o consumo, nem para crianças, né? Quando a gente pensa só em beleza, né, a gente deixa as crianças de lado. A gente tem uma população aí com crianças que vem crescendo com o consumo de refrigerantes e que devem ser evitadas porque não é só a parte estética, né? Por exemplo, a obesidade, ela deixou de ser um problema estético. A obesidade hoje é um problema mundial de saúde. Saúde mesmo. E que com ela são várias doenças associadas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, quando a gente fala de alimentos que prejudicam a beleza, a gente tem que entender que a partir do momento que ela já está prejudicando a beleza, e a parte interna, como que fica? Será um diabético? Será que é um hipertenso? Então a gente também precisa pensar na parte de doenças associadas. Os embutidos, eles fazem mal para a saúde? Os embutidos, na verdade, são ricos em sódio, né? São ricos em sal. Né? São alimentos práticos, né, na mesa do brasileiro. Então, por exemplo, salsicha, presunto, né, peito de peru. Salames. Além de ser ricos em sal, também tem a parte de conservantes, que também não é o ideal consumir. Então a gente sempre pede, por exemplo, vai fazer um lanche natural, utiliza carne desfiada, filé de frango desfiado. Evitem os embutidos, porque são ricos em sódio. Em contrapartida, nós temos a bomba de sódio e potássio no nosso organismo, que controla, né? São dois grandes nutrientes que controlam a água do nosso corpo. Quando a gente tem sódio em excesso, nós provocamos uma retenção de líquidos, né? Você fica inchada. Você fica inchada. Então, o consumo desses alimentos, por parte de beleza, vai provocar um inchaço. E aí,
E aí eu sempre digo que o ideal é reduzir o consumo desses alimentos e aumentar o consumo de potássio, né? Como banana, feijões, as frutas em si são ricas em potássio, para você ter um balanço entre esses dois minerais, né? E para controlar a quantidade de água do nosso corpo. É verdade, se a pessoa estiver inchada justamente por causa disso, por causa da retenção de líquidos em virtude de alimentos muito salgados que ela foi consumindo, se hidratar mais, beber um pouco mais de água, isso ajuda na liberação desta água que está retida? Sim, ela vai ajudar. Mas porque vai diluir um pouco e vai ser eliminado. Né? Mas o ideal não é só beber água, né? A gente também tem que ter um consumo adequado de potássio. Então, o ideal é reduzir sódio, controlar o consumo de potássio e a ingestão de água é sempre importante. Certo. Principalmente de hidratação de pele, né? Quem quer ter uma pele maravilhosa e quer emagrecer também, o consumo de água é essencial. Essencial. Quais os alimentos que nós não devemos incluir na nossa reeducação alimentar? Vamos lá. Começando pelo açúcar, né? Nós já vimos. Eu não vejo ele como um alimento vilão também, mas deve ser um consumo moderado, a quantidade adequada. Então, ficar longe de biscoitos recheados, como eu disse, os refrigerantes. Preferir os alimentos integrais, né? Quando a gente prefere os alimentos integrais, ele tem uma quantidade maior de fibras. Automaticamente, você vai controlar a glicemia, que é o açúcar do sangue. Então, essa absorção de glicose e açúcar vai ser menor. Então, automaticamente, você não vai ter um excesso. E aí não vai ter os prejuízos, como eu disse, que é o aumento de glicemia, que pode dar diabetes, celulite e a parte de flacidez. Alimentos ricos em sódio, já falamos, né? Esses alimentos devem ser evitados por conta da retenção de líquidos e também hipertensão. Outros alimentos que eu cito também são as frituras. Né? O brasileiro gosta de consumir fritura. O ideal é uma vez por semana. São ricos em gordura saturada. Isso também contribui com o aumento de peso, sem contar o aumento de colesterol, que é o famoso LDL. Então, alimentos fritos e ricos em gordura também devem ser evitados. Certo. Eu quase não ouço falar, por exemplo, do mel incluído na alimentação. Por causa da dificuldade de se ter o mel hoje, ou normalmente ele não é contemplado, ele é rico em açúcar também, ele pode servir como, por exemplo, um substituto para adoçar, que tem gente, eu não gosto de café, por exemplo, sem açúcar. E detesto com adoçante. Eu prefiro sem nada do que com adoçante, porque fica parecendo aqueles remédios, né? Aqueles remédios que a gente tomava como quando criança e abominava. Então, eu prefiro sem nada do que sem açúcar. Mas como eu tomo 3 vezes ao dia, só uma xicarazinha, eu ponho ali a quantidade de açúcar. Poderia, por exemplo, substituir por mel? Sim, sem problemas. Pode substituir pelo mel, não vejo problema algum. Mas sempre lembrando, mel também é açúcar. Também. Então, tem que tomar cuidado com a quantidade sempre. E lembrando que mel, para crianças com menos de 1 ano de idade, não pode adoçar, colocar na mamadeira. Por quê? Tá, Márcio? Porque, na verdade, nós temos o problema com o botulismo, né? Isso pode dar uma parada cardiorrespiratória nessa criança. Então, o ideal, a criança ela não tem essa capacidade de combater essa bactéria. Então, na verdade, o mel pode conter, né? Então, o ideal, crianças menores de 1 ano de idade, não consumir mel. Tá certo. Então, o mel também é um carboidrato simples. Também é um carboidrato simples. Então, está explicado porque muitas pessoas não indicam, porque entra na mesma qualificação do açúcar. Mas se for uma quantidade moderada, ele não vai trazer prejuízo algum, tá? Mas quem não consegue, tem um paladar muito doce, gosta de alimentos muito doces, a gente sempre trabalha com a parte de adoçantes. Doce. A gente deve tirar o doce da alimentação? Não. Eu acho que a gente deve comer de tudo um pouco, né? Eu acho errado. Por exemplo, se o paciente gosta de brigadeiro, eu vou deixá-lo comer brigadeiro. É lógico, de uma quantidade moderada, explicando sempre para ele em que momento vai entrar esse doce. Os doces, na verdade, eu falo que são os inimigos do amigo falso do ansioso, né? Porque você come, e aí você tem aquela sensação que é o pico de glicemia que você tem, aumento de açúcar, e você tem aquela sensação
sensação, nossa, tô satisfeito. Só que ele rapidamente gira no nosso organismo, aí você vai lá na rapidamente depressão, absorvido. Né? Aí daqui a pouco você tá com vontade de novo, então é um ciclo sem fim. Então, na verdade, por isso que ele é um amigo falso do ansioso. E quem gosta de consumir doce deve ter um controle, optar por mais frutas, verduras, que são consumos, são alimentos ricos em fibras que vai controlar essa glicemia. Deve entrar o doce? Sim, eu não vejo ele como vilão, mas deve ser um consumo moderado sempre. Tem gente que faz as contas, porque agora está tudo mensurado, né? Questão de calorias. Então a pessoa vê lá quanto que naquela refeição ela está consumindo de caloria e faz a verificação do equivalente em doce. E aí troca a refeição pelo doce, tendo em consideração apenas as calorias. Isso pode? Não pode. Não pode. Vamos, por exemplo, uma maçã. Uma maçã média tem 90 calorias e um brigadeiro também tem 90 calorias. Né? Então, eu sempre falo para o meu paciente, não conte calorias, conte nutrientes. Né? Então, a maçã tem muito mais vitaminas e minerais, tem fibras, e um brigadeiro que tem gordura e açúcar. Quando você coloca mais nutrientes no teu organismo, ele vai funcionar melhor em relação ao metabolismo, ele vai funcionar melhor. Então não adianta ficar contando calorias, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então a mensagem é, não conte calorias, conte nutrientes, opte por alimentos que tenham mais vitaminas e minerais. Com certeza o seu corpo vai ser um corpo muito mais nutrido, né? um indivíduo muito mais saudável. E é lógico, para a mulherada, né, que a gente está falando de assunto de beleza, devem passar longe. Eu sempre falo para os meus pacientes, quer ter menos celulite, menos flacidez, consuma mais vegetais, consuma mais frutas e verduras, alimentos integrais. Por quê? Porque são fontes de vitaminas e minerais. E isso vai trazer benefícios para o corpo, tanto na parte estética quanto na parte de prevenção também, de aumento de peso e doenças. Agora, quando a gente fala de beleza de pele, para muitas pessoas, o grande vilão aí é a acne, né? Então, o que provoca o aparecimento de acne? Primeiro que é genético, é algo que a gente tem que tomar cuidado com a acne, né? Acomete principalmente os meninos, adolescentes, 90% da população os meninos, né? A parte masculina e a adolescência. Então os rapazes têm mais acne do que as meninas na adolescência? Sim, na adolescência. Porém, deve-se avaliar a parte hormonal, tá? Antes da gente chegar na alimentação. Mas alimentos ricos em açúcar pode sim provocar, tem uma ligação com a glicemia, e alimentos pobres, na verdade, baixo consumo de zinco, que são carnes vermelhas e aves. Então, na verdade, tem essa ligação sim, mas deve ser com cautela, bem analisada, sempre por um médico e por um nutricionista. E aí a parte de chocolates, né, na verdade, não tem ligação nenhuma. Com a acne não tem? Com a acne não tem. Olha só. É uma coisa assim. Oh, que boa notícia, hein? Quem estava aqui desesperado por causa da nossa conversa em cima do açúcar e dizendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque se o açúcar é desse jeito, eu vou ter que diminuir, não tem jeito. Não é uma boa notícia para você. Chocolate não é tão, como você usa a expressão, tão vilão como muitas vezes é pintado, né? Não, ele não está associado com a acne. Já diversas pesquisas vêm comprovando isso. Então, eu tenho acne, posso consumir, né, chocolate? Sim. Lembrando que o chocolate, ele é um alimento que tem bastante açúcar. E tem gordura também, né? E também tem gordura. Então, qual chocolate consumir? O ideal são os chocolates amargo, né? De 50% a 70% de cacau. Tem menos açúcar. Tem menos açúcar e é lógico, tem uma quantidade maior de antioxidantes que vai trazer vários benefícios também. Isso naturalmente? Naturalmente, porque vem do cacau. Né? Então, quanto maior a quantidade de cacau, melhor maior são os benefícios. E mais amarguinho fica, né? E mais amarguinho. Quais os doces mais saudáveis? Difícil, né? Eu falo assim, doces mais saudáveis é quando você vai para a cozinha e prepara o seu com a orientação de um profissional. Por exemplo, você pode fazer um doce de abóbora com menos açúcar. Ele vai ser um doce rico em vitamina A,
e com menos açúcar, é um doce saudável. E vai ficar até menos enjoativo. Sim, né? Um brigadeiro, porque existem tantas receitas de brigadeiro que não usa, por exemplo, o famoso leite condensado e tem um sabor muito próximo. A grande questão, Márcio, não é assim, não existe doce ruim e o doce saudável e o doce não saudável. Eles são permitidos. O que não pode é acontecer o exagero. Você deve consumir o alimento que você gosta, mas desde que você tenha consciência em que momento você vai consumir, se é adequado ou não. Ok. A Carol já me avisou aqui que o nosso tempo acabou. Tinha tanta coisa para perguntar ainda, para poder falar, mas é bom terminar assim, com um gostinho de quero mais e a gente, com a nossa consciência mais desperta, de que alimentação também é uma coisa inteligente, que precisa ser pensada, que passa pelas escolhas que nós fazemos todos os dias, não é? Isso é legal da gente terminar o programa assim, porque nos coloca dentro de uma dinâmica mais saudável, né? Vou pensar a minha comida, vou pensar o meu estilo de vida, mas eu não terminaria sem dar a oportunidade de você, Evelyn, trazer pra gente aí alguma coisa, uma última informação, algo que você achasse que era importante e que de repente a gente não contemplou hoje no programa e você disse, nossa, isso era legal, se tivesse sido perguntado, queria falar isso, ou o Márcio estava me perguntando, eu ia dizer, e ele já entrou com uma outra pergunta e também a sua despedida. Ai, claro. Uma coisa que eu não falei, Márcio, e que é importante e essencial, além da prática de atividade física, a escolha inteligente de alimentos é comer em 3 horas. Isso é super importante. E uma cultura que precisa ser implantada, né? Porque a gente não tem. Sim, é um hábito que nós precisamos criar. Então, comer em 3 horas faz toda a diferença, tanto em peso, quanto em estética e quanto para a saúde. Então, não adianta consumir alimentos ricos em nutrientes, mas se você não tem a rotina, né, e aquele hábito e educação de comer em 3 horas, você vai nutrir o teu organismo em 3 horas e vai fazer com que ele funcione melhor. Ok. Evelyn, muito obrigado. Sou eu que agradeço em nome também da Clínica Doutor Família, a participação do seu programa. As portas estão abertas, a gente quer receber você aqui outras vezes. Obrigada. Tá bom?